Queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Gênesis 37, versículo de número 19. Não sei o responsável pelo data show aí, pela televisão, coloca para mim, por favor, na NVT. Gênesis 37, 19. Está perfeito. Todos encontraram? Eu vou ler uma vez e a igreja lê outra. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. A igreja? Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Podeis tomar o seu assento. Queridos, toda pregação que eu trago, eu gosto de tratá-la com um tema. Obrigado. O tema dessa pregação é cicatrizes com propósito. Eu creio que tanto você como eu já fomos feridos em determinado momento da nossa vida por palavras. Já fomos feridos por atitudes de pessoas, por palavras, por ações, ou até mesmo por omissão de alguma situação. E também, com certeza, tanto eu como você, em algum momento da nossa vida, não tivemos o devido cuidado com a nossa língua e ferimos alguém, falamos o que não deveria falar, pronunciamos o que não deveríamos pronunciar, ou agimos até mesmo de uma forma que não gostaríamos de ter agido. Hoje, eu quero mostrar para você quando, infelizmente, nós passamos por situações em que os nossos inimigos são os nossos familiares. Eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, dentro desse tema cicatrizes com propósito, que quem se levantou contra José foi os seus próprios irmãos. Quem tramou a morte de José foi os seus próprios irmãos. Quem quis vender José como escravo foi os seus próprios. Não só quiseram, como venderam. Eu quero trazer você para dentro dessa narrativa e eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos de uma história de outra pessoa, às vezes não faz tanto sentido, mas agora eu quero que você pense, se fosse você, estou falando de você, estou falando de mim, se os teus irmãos te jogam numa cova, te vende como escravo, trama a tua morte, tu ia ver plano de Deus nisso? Tem como ver plano de Deus numa situação dessa, Iranete? Tem como? Tu já pensou, Samuel? O problema é que muitas vezes, quem devia nos apoiar, quem devia estar do nosso lado, quem devia estender a mão para nós no momento de dificuldade é quem nos trai. Às vezes, as palavras que mais ferem não são proferidas dentro do trabalho, não são proferidas dentro da escola, não são proferidas dentro da faculdade, são proferidas dentro do lar. Às vezes, é a esposa que fala o que não deveria falar para o esposo. Não tem um cuidado do que vai falar. E, às vezes, também o esposo não tem cuidado do que vai falar e fala o que não deveria falar. E às vezes nós vemos alguns lares como campo de guerra. Pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, esposo contra esposa. Família. Dá para entender uma coisa dessa?
Estamos falando, Samuel, não é do meu maior inimigo, não. Estamos falando dos irmãos de José, que era para ter carinho por José, cuidar de José. Negativo. Quando viram José, disseram o quê? Lá vem o sonhador. Se fosse trazer para os dias de hoje, Wesley, lá vem o besta. Lá vem o boca aberta. Lá vem no ditado bem mais popular, lá vem o vacilão, ó o vacilão lá, vamos vender ele, esse besta aí. José, na sua humildade, sempre contou, Samuel, os seus sonhos para os seus irmãos. Isso despertou nos irmãos de José ira. Coloca aí, vou mostrar para vocês. Gênesis capítulo 37, versículo de número 4. Eu tenho tempo, vou mostrar para vocês. Os irmãos de José, por sua vez, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Nunca eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Os irmãos. Não era o maior inimigo, não. A família não conseguia olhar e dizer uma palavra amigável para o irmão. Família. Estamos falando de família. O 5. Pode deixar os versículos que eu vou continuar a exposição ainda em Gênesis. Certa noite, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Sabe, irmão, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Você chega para falar um sonho seu, um desejo, algo que você deseja para um familiar seu, e aquela pessoa se porta de uma forma como se jogasse um balde de água fria em você? Justo aquela pessoa que tinha que às vezes estender a mão e dizer, não, vai dar certo, acredita, não tenta, né? Não. É aquela pessoa que praticamente te desanima por completo. Imagina José, na sua humildade, chega para contar para os irmãos, olha, eu tive um sonho assim, assim. Os irmãos já sabem qual que é o sonho, eu não quero entrar nesse contexto, vou deixar isso para outro dia. E em vez dos irmãos, nossa, que bacana, então nós vamos estar junto contigo, nós vamos te ajudar a alcançar esse objetivo, já que esse é o propósito de Deus para você. Negativo. Esse cara está ficando doido, está sonhando essas coisas, nós vamos matar ele, vamos dar um fim nele. Os irmãos. Coloca o 37, 22, por favor. Quando o pai de José mandou ele ver se os irmãos estavam bem, aí os irmãos viram ele, e aí começaram a tramar o que ia fazer com ele. Os irmãos. Eu quero que você preste atenção bem nisso aqui, ó, família. Por que derramar sangue? Vamos jogar ele numa cisterna vazia aqui mesmo, no deserto, nem tocamos nele. Os irmãos. E José chegando na inocência ali para visitar os irmãos, levar a comida que o pai tinha pedido. E os irmãos, não, vamos jogar ele numa cisterna, larga ele aí. Aí Rúben, um dos irmãos, né, planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Coloca o 28. Eles conversaram entre eles e chegaram ao consentimento. Não, vamos matar não, né? Matar, deixa quieto, vamos matar não. Matar é maldade demais. Aí, olha lá, ó. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Os próprios irmãos de José venderam José. Eu quero voltar lá atrás e quero que você veja onde que está o plano de Deus num negócio desse se fosse contigo. Se a tua família te trair, todo mundo virar as costas para você, tu vai ver Deus nisso? Porque foi o que aconteceu com José. O pai dele não ia saber o que tinha acontecido. E os irmãos que era para, né, ajudar e apoiar foram os que viraram as costas, foram os que venderam ele como escravo. Então, às vezes, nós passamos por situações que é praticamente impossível ver Deus. Essa é a verdade.
Existem situações na nossa vida, dentro desse contexto, onde às vezes a nossa própria família é quem vira as costas para nós, não tem como você ver Deus. Não tem como você ver Deus. Essa é a verdade. Então, José foi vendido, foi odiado, foi abandonado e foi esquecido pela sua própria família. Imagina a amargura no coração de José. Imagina o sofrimento no coração de José. Eu quero que você pense como que estava José algemado numa carroça que seja, sendo levado, sendo vendido pelos próprios irmãos. Como que estava o coração dele? Será se ele estava orando a Deus e dizendo, ô Senhor, eu te agradeço porque meus irmãos me venderam, porque eles me odiavam, porque eles me traíram, eu te agradeço, muito obrigado. Será que era assim a oração dele na carroça? Devia ser mais ou menos assim, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu nunca fiz nada para os meus irmãos, eu simplesmente sou odiado sem motivo nenhum. Só porque meu pai gosta de mim, porque eu tenho uns sonhos e eu conto para eles e agora eles me venderam. Às vezes José é você, às vezes José sou eu. Nos sentimos muitas vezes abandonados, nos sentimos muitas vezes esquecidos. Por quem? Pelos nossos próprios familiares. Lá na frente, no fim dessa história, nós sabemos o que aconteceu. E eu vou mostrar para vocês. Gênesis 45, versículo 5. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Lê só o finalzinho. Tá vendo? Dá para entender isso? Se fosse a gente sendo vendido como escravo, sendo odiado pelos irmãos, e lá na frente foi que José foi entender que foi quem? Foi Deus. A mesma coisa é comigo e a mesma coisa é com você. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que vai demorar para a gente entender que é um plano de Deus. Tem muita coisa. Às vezes você pode estar até num momento desse, de igual José, e você ainda não entendeu que é um plano de Deus. Coloca o 7, desculpa, depois o 8. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. A desgraça que José passou, o sofrimento que José passou, o inferno que José viveu, Deus estava trabalhando em José para que ele pudesse salvar a família dele. Será se foi fácil para José? Será se foi fácil para ele suportar tudo isso? A própria família traindo ele? O 8. Portanto, foi Deus quem me enviou para cá, e não vocês. E foi ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Porque muitos pregadores, como vão falar de José, só fala que ele virou governador, mas e o que ele passou? E o tempo que ele ficou preso? E os pensamentos, imagina ele lá na cadeia, rapaz, meus irmãos tá tudo lá, ó, curtindo, rapaz, vida boa, perto do meu pai, deve estar casando, deve estar comendo carne assada, tá todo mundo lá vivendo a vida dele, Samuel, tranquilo, e eu tô aqui preso, sem ter feito nada. Então, antes da gente chegar que José se tornou governador de todo o Egito, José foi traído pela própria família. E foi um plano de Deus. Já pensou nisso? Então vamos prosseguir. Na Bíblia as histórias se repetem. E nós temos um outro personagem que passou por uma situação muito parecida. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 28.
quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar cuidando, não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Eliabe humilha Davi na frente de todo mundo. O fim da história todo mundo sabe. Davi venceu o gigante. Davi venceu Golias. Mas olha só quem reprovou Davi. O irmão. O que tu está fazendo aqui? Tu não tem o que fazer, não? Aqui não é lugar para menino, não. Aqui é só eu que sou o guerreirozão. Eu que sou o cara. Pois é, ele era o cara, humilhou Davi, mas não teve coragem de enfrentar Golias. E muitas vezes acontece o mesmo com a gente. Muitas vezes. Às vezes alguém pode olhar para você e você está enfrentando os seus gigantes e alguém pode dizer assim: na saúde não tem mais jeito, na finança não tem mais jeito, no relacionamento não tem mais jeito. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se for projeto de Deus, tem jeito. Tem jeito. Alguém pode olhar para você e dizer: não acredito, não tem mais jeito. Eu digo para você, Deus está dizendo: tem jeito. Davi, por crer em Deus e acreditar em Deus, venceu Golias. Mas antes de Davi vencer Golias, ele teve que desviar da palavra dura, do ferimento que o seu irmão gerou no coração dele, tratando ele como um nada, um zero à esquerda, um Zé ninguém. Porque se Davi tivesse dado ouvido para o irmão dele, ele ia dizer: não, tudo bem, vou voltar para casa e vou cuidar das minhas ovelhas. Mas não. Davi continuou olhando para Jesus, continuou tendo fé, enfrentou Golias e venceu Golias. Às vezes você está enfrentando algum Golias nesse momento, às vezes você está enfrentando algum gigante nesse momento, e às vezes alguém da sua família olhou para você: não, você não vai conseguir, não. Isso aí não tem mais jeito para você, não. Eu quero dizer para você: não desista. Tenha fé em Deus e vença esse gigante na tua vida. Acredite. Não é assim? Sem fé é impossível. Tenha fé. E mais uma vez a história se repete, pastor. Não para por aí. Jó capítulo 2, versículo de número 9. Caso mais conhecido da Bíblia. O que Jó perdeu? Jó perdeu o dinheiro. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu a paz emocional. Jó perdeu tudo. Eu imagino Jó procurando um colo na esposa, procurando um carinho, e a esposa dele fala o que para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ô, mulher educada essa. Essa é boa. O homem não tem nada, Wesley. Perdeu tudo. Conseguiu colocar aí? Jó 2,9. Perdeu tudo. Os filhos morreram tudo. O dinheiro acabou. A saúde acabou. Não, mas eu ainda tenho minha esposa, viu? Minha esposa, vou lá, que ela vai me dar um consolo, ela vai me ajudar. A esposa termina logo de acabar com a raça do peão, como diz por aí. Vou logo terminar de matar, já está quase morto mesmo. Olha lá, ó. E sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Nos dias de hoje, suma da minha frente, desapareça, eu nunca mais quero te ver. Tu não é ninguém para mim. Tu já pensou? E mais uma vez, a esposa que poderia estendeu o braço para Jó, ajudar Jó, falar: não, meu bem, vamos orar, vamos fazer algo, vamos entender melhor essa situação, vamos resolver juntos esse problema. É quem vira as costas e vai embora. Claro que aqui eu estou tratando da esposa de Jó, mas o mesmo vale para o esposo. Vocês conseguem entender? Olha só isso, irmão. O inimigo de Davi, Elison, foi seu irmão Eliabe. O inimigo de José foi os seus irmãos.
E agora Jó, no momento mais delicado da vida dele, com o coração quebrado, tendo perdido tudo, a mulher termina de dar o fim nele. Faltou, vem aqui, deixa eu pegar logo um pedaço de pau logo aqui. Ele que vai te matar agora, já morreu tudo, não tem mais carro, não tem mais nada mesmo. Some logo. Já pensou, irmão, se fosse eu, se fosse você ouvindo isso do nosso cônjuge? Ouvindo isso de quem a gente espera apoio? Ouvindo isso de quem a gente espera carinho? Será se ia machucar? Será? Amaldiçoa logo teu Deus e morre. Sabe quando alguém olha para você, esse negócio de igreja aí, isso é perca de tempo. Tu tá fazendo esse negócio de igreja, moço, para quê? Para que igreja? Foi mais ou menos que a esposa de Jó falou para ele. Tu tá servindo a Deus aí, o resultado que deu aí, ó, tu não tem mais nada. Culpou a Deus e mandou ele amaldiçoar o Deus dele. E o fim da história todos nós sabemos. Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha antes. Mas olha o que ele teve que passar. Porque às vezes queremos chegar lá na bênção, sabe, Elison? Eu quero chegar na bênção, no momento bom, na bonança. E aí, mas antes de chegar lá, você não se preocupe não, que vai ter muitos altos e baixos, muita pedra pelo teu caminho, muita árvore para tu, para tu derrubar no machado. Vai ter muito sofrimento ainda. Porque quando Deus tem um plano, o plano não começa aqui e termina aqui não. Às vezes o plano é assim, ó. Você vai falar, rapaz, já passei por tanta coisa. Igual o apóstolo Paulo falou, rapaz, já sofri naufrágio, já fui apedrejado, já fui traído, já tentaram me matar, mas estou aqui pregando a palavra de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. E o mesmo é conosco. Até Deus entregar a sua vitória, a sua bênção, você tem que entender que tem um propósito que você está passando, independente do que seja. Se você está caminhando, se você quer caminhar na presença de Deus, tem um propósito para o que você está passando. Às vezes, Deus está querendo que você aprenda a perdoar. Porque se ninguém te ferir, como é que você vai ter que perdoar? Falar que eu perdoo a Iranete, enquanto a Iranete está sorrindo para mim, é maravilhoso. E no dia que a Iranete começar a falar mal de mim para Deus e o mundo? Será que eu vou conseguir olhar para ela e dizer que perdoo ela? Entende? Às vezes, essas lutas e as provações, elas chegam para que nós despertamos a nossa vida de oração, para que nós despertamos o desejo de ler a Bíblia. Se não for assim, Deus não age na nossa vida, porque nós automaticamente nos acomodamos. Enquanto está tudo bem, nós não nos movemos. É aquela história, o time que está ganhando não se mexe. O crente é assim. Às vezes ele está vivendo uma vida confortável, não ora, não jejuma, não lê a Bíblia. Aí Deus olha assim, rapaz, eu vou ter que botar uma prova na vida desse crente aqui para ver se ele acorda. E aí vem as lutas, as provações para que nós, de fato, sejamos aprovados por Deus. E para caminhar já para o eminente na palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versículo 67 e versículo 68. Mateus 26, versículo 67. Agora eu vou falar de quem? Jesus. Tratamos de Jó, tratamos de Davi, tratamos de José e agora vamos falar de Jesus. Quando prenderam Jesus, quando Jesus foi preso, e aquela multidão toda sabendo que Jesus nunca fez nada de errado, Jesus nunca fez mal para ninguém, as pessoas que deveriam estar do lado de Jesus, apoiando Jesus, defendendo Jesus, é quem está traindo Jesus. De que forma? Olha lá. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus. Vou te fazer uma pergunta, não se escandalize não. Se alguém cuspir no teu rosto, tu perdoa com facilidade, será? Pelo menos no meu rosto nunca cuspiram, mas imagina aí.
Wesley. Como é que é o seu nome, varão? Oi? Renan. Imagina aí, Renan. O cara chegar assim. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. Quem era que estava lá defendendo Jesus mesmo? Ninguém. Porque até quem andava com ele mentiu dizendo que não conhecia ele. Quem foi? Pedro. Eu te conheço, Pedro. Tu estava com Jesus lá. Não, eu não. Não. Até o jeito que tu fala é igual o jeito deles. O sotaque é o mesmo, nordestino assim. Oxente, rapaz. Não era tu. Não, não era eu não. Não era eu não. Eu estava só... Sou turista aqui, eu estou passeando. Nem Pedro defendeu Jesus. Cuspiram na cara de Jesus e começaram a dar-lhes socos. E alguns lhe davam tapas. O 68. Embora muitos estivessem e zombavam. Zombavam dizendo o quê? Profetize para nós, Cristo. Além de cuspir no rosto, dar soco e tapa, ainda zombava. Tu és o Cristo mesmo? Tu é filho de Deus mesmo? Então profetiza para nós aí. Tu não é o bichão? Tu não é o cara? Profetiza o quê? Quem foi que te bateu dessa vez? Por quê? Porque os olhos de Jesus estavam vendados. Se nós estamos aqui em Mateus 26, Jesus já tinha curado gente, Jesus já tinha expulsado o demônio, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. E estavam zombando de Jesus. Dizendo, tu é profeta? Revela. Revela aí quem está te batendo. Eu quero que você imagine, se fosse você. Alguém cuspindo na tua cara, dando soco na tua costela, dando tapa na tua cara, tu com o olho vendado, e alguém chegando assim, ó, com a mão cheia. Eu sempre digo isso, sabe, ô irmão Wesley? Às vezes parece que as pessoas querem romantizar o que Cristo passou. Longe. Não foi bonito o que Jesus Cristo passou, não, irmão. Não foi bonito. Falar para a gente que está aqui falando agora é fácil. Imagina você pendurado numa cruz, com um prego batido nas suas mãos, atravessado de um lado para o outro, uma coroa de espinho na cabeça, que diz que os espinhos tinham mais de 7 centímetros, extremamente com a ponta afiada, que era para furar mesmo os espinhos. Você na cruz, alguém chega, um soldado ainda empurra uma lança, ainda te fura ainda do lado, cospem na tua cara, batem na tua cara, te dão socos. Isso é bonito aonde? Suportável por quem de nós que está aqui? Para você se pendurado numa cruz e você dizer que vai perdoar as pessoas que estão fazendo isso por você? Imagina Jesus subindo lá, quase desmaiando, e alguém rindo lá. Aí, cadê? Tu não é Cristo? Desce daí. Desce daí e se salva. Coloca lá. Mateus 27, 41 ao 43. Essas pessoas que estavam batendo em Jesus eram as pessoas que deveriam se arrepender e falar, não, é o Cristo, é o nosso Salvador, desce ele daí, tira ele daí. Negativo. Então lá, todo mundo se aproveitando da situação. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, ou seja, os pregadores da época, os caras que eram influentes, sabe? Os caras que era referência. E os líderes do povo também zombavam de Jesus. 42. Olha só o que eles falavam para Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Já pensou, Samuel? Vou trazer para o dia de hoje. Oxê, curou, expulsou demônio, um monte de coisa, salvou um monte de gente aí, não consegue salvar a si próprio. Isso é um mentiroso. E Jesus suportou tudo isso. Por mim e por você. E por aquelas pessoas também. Porque se Jesus quisesse, irmã Maria, tem uma passagem que diz que se ele quisesse, ele chamava 6 legiões de anjos. Você sabe quanto é 6 legiões de anjos? 72 mil anjos.
Um anjo matou mais de 170 mil soldados assírios numa noite. E Jesus disse que chamava 72 mil anjos se ele quisesse para defender ele no momento da cruz. Ele não se defendeu não é porque ele era indefeso, não. É porque ele quis morrer por mim e por você. Porque se ele quisesse, nenhum desses aí escapava. Ninguém. 72 mil anjos, irmão Wesley. Um anjo matou mais de 100 mil soldados assírios. Um anjo, numa madrugada. Um anjo. Jesus disse, se eu quisesse, eu chamava 72 mil anjos para me defender. 6 legiões de anjos. E Jesus aceitou ser cuspido. Bateram na cara dele, por mim e por você. Quem deveria amar Jesus? Aí você pensa assim, mas fizeram isso aí com Jesus, hoje em dia ninguém faria. Mentira! Faria sim. E faria até pior se duvidar. Às vezes nós mesmos temos facilidade de virar as costas para Jesus e querer viver do nosso jeito. E aí quando o negócio aperta, aí a gente quer o socorro de quem? De Jesus. Hoje, muitas pessoas traem Jesus, trocam Jesus, batem em Jesus, cospem em Jesus. Você acha mesmo que se Jesus viesse hoje aqui no Brasil em 2026, todo mundo ia seguir Jesus? Eu duvido. Duvido. Na geração que nós estamos vivendo, um país onde tem a maior parada gay do mundo, um país onde tem mais de 2.000 pessoas envolvidas em grupos de pornografia infantil, essas pessoas iam querer seguir Jesus? A criatura que deveria honrar o seu Salvador, que deveria cuidar do seu Salvador, que é Jesus, a criatura tentou fazer o quê? Ferir Jesus. Tanto que, o mataram, tiraram a vida de Jesus. É claro que, irmão, eu não posso deixar de colocar um parênteses aqui, que isso era plano de Deus. Mas mesmo sendo plano de Deus, olha o tamanho do sofrimento, irmão. Tanto para Jó, como para José, e agora até mesmo o próprio Filho de Deus passou por tudo isso, para se cumprir um propósito maior. Quantas cicatrizes esses homens carregaram? Quantas cicatrizes não ficou no coração de José? Como Jó olhou para a esposa dele, quando a esposa dele olhou para ele, falou para ele morrer. Morre logo. E Jesus vendo tudo isso. E o texto bíblico diz, Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu não consigo ser assim. Você não consegue ser assim. Se não for Jesus na nossa vida, nós não somos assim. É por isso que eu sempre digo, nós não somos melhor do que ninguém. Não adianta, às vezes nós nos apegamos a picuinha, coisa pequena, coisa boba. Carregamos mágoa, carregamos às vezes sentimentos ruins, falamos coisas para magoar as pessoas. Isso não tem importância. Olha o que Jesus passou. E ele não levou em nada de consideração, ele foi o maior exemplo de humildade. Ele foi o maior exemplo de submissão a Deus, passando todo esse sofrimento. Nós temos que voltar para Cristo. Temos que reconhecer Cristo como nosso Salvador e obedecer a Ele. Quem é que não quer ir morar no céu? Todo mundo quer, mas aí a gente tem um impasse. Às vezes a distância é muito grande entre querer e poder. Porque querer todo mundo quer, e para poder eu preciso viver em obediência. Aí ninguém quer viver em obediência. Ninguém quer passar um sofrimento na vida para que o propósito de Deus se cumpra. Imagina que Deus coloca uma pessoa difícil na sua vida, uma pessoa dura, ríspida, para te ensinar a perdoar. Uma pessoa dura, ríspida, para te ensinar a amar. E você não suportar essa pessoa e você ignorar essa pessoa. Fala, não, ela é ignorante demais, eu não falo com ela não. Não, ele é assim, ele é tal, eu não converso com ele não estou nem aí, cada um no seu quadrado. E fazemos o nosso julgamento e excluímos as pessoas das nossas vidas. Se Cristo fizesse isso com você, porque você errou essa semana, porque você errou mês passado, que nós possamos ser revestidos dessa humildade
de Cristo, que nós possamos entender que, independente do que nós estejamos passando, Deus tem um plano. Todas as pessoas que eu falei aqui, ficou comprovado, biblicamente, que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para José. José se tornaria governador. Deus tinha um plano para Davi. Davi se tornaria rei. Deus tinha um plano para Jesus. Ele morreria pela remissão dos nossos pecados. E Deus tinha um plano para Jó. Deus restituiu tudo em dobro. Independente do momento que você estiver passando, independente da situação que você estiver vivendo, Deus tem um plano para você. Pode vir, meu bem. Salmo 147, versículo 3. Olha só, esse Deus que tem um plano para você, ele diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Oh, irmã Maria, que Deus amoroso, que Deus bondoso, para curar os de coração quebrantado. Às vezes você está assim, coraçãozinho ferido, machucado. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele enfaixar suas feridas. Eu sei que não é fácil muitas vezes, sabe, irmão? Não é fácil, nem para mim e nem para você. Mas deixa Ele cuidar de você. Deixa. Entrega de verdade a sua vida nas mãos dele. Às vezes o vento bate tão forte no barco que os discípulos acordam: Jesus, 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 Jesus. Tu não está vendo o que nós está passando aqui, não? Às vezes a gente é assim. O desespero bate, Iranete, e a gente: Jesus, 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 Jesus. E Jesus, homens de pouca fé. Porque para nós, Wesley, às vezes é muito difícil resolver, mas para Deus basta uma palavra.